Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um texto de Gênesis que muitos pegaram ao longo da história do cristianismo e também do judaísmo, mais cristãos. Os judeus mudaram um pouquinho a interpretação deles ao longo do tempo, vou explicar isso para vocês. Mas enfim, é um texto problemático e que muitos usaram para sustentar regimes escravocratas e racismo contra os africanos. Assim, falando direto, muitos usaram esse texto para dizer, letra A, que a África é um continente amaldiçoado por Deus. Letra B, que essa maldição de Deus que veio através de Noé justifica que os escravos, que os negros, sejam escravos dos outros. Que texto é esse? Vou ler para vocês aqui o texto e vou falar por que muitos interpretam a partir desse texto que a África é amaldiçoada e que os negros africanos tinham realmente de ser escravos dos brancos. É Gênesis capítulo 9, versículos 20 em diante. Preste atenção no texto. Diz assim: Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso a seus irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Pesado, não é? Na verdade, os que interpretam esse texto de uma maneira a justificar os regimes escravocratas de escravidão dos negros africanos, apelam para a seguinte questão. Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Então eles dizem assim, bom, Jafé seria o ancestral de todos os europeus. Sem seria o ancestral de todos os asiáticos, os semitas. E Cã seria o ancestral de todos os africanos, os camitas. Assim que eles distribuem a população da humanidade até chegar nas Américas, que nesse momento aí ficava de fora, porque algumas dessas interpretações vêm da Idade Média, antes que descobrissem a América. A partir daí colocam, bem, Cã, o pai de todos os africanos, foi amaldiçoado. Na verdade, não apenas ele, mas seu filho, Canaã. Logo, os descendentes de Cã são malditos. Se são malditos, qual maldição que cai sobre eles? A Bíblia diz: Canaã, filho de Cã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Então, quando os negros africanos foram escravizados, acabaram cumprindo profeticamente essa maldição de Noé que pairava sobre o seu ancestral. Gente, por mais dantesca que seja essa interpretação, ela ainda hoje é defendida por muita gente por aí dentro das religiões. Eu acho isso temerário. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que admitir para vocês que é um texto complicado. Deixe-me ler isso aqui agora, não do ponto de vista de um cristão, mas se eu fosse um crítico da Bíblia. Parece uma história sem pé, sem cabeça, recheada de injustiças. Primeiro, Noé enche a cara. Uma coisa que já é estranha, porque no capítulo 6, verso 9, vai dizer de Noé o seguinte: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ora, o homem que era justo e íntegro, que andava com Deus, agora enche a cara e fica mamado? Que homem justo e íntegro perante Deus é esse que gostava de uma biritinha? Segundo lugar, Noé bebe para cair, fica chapado, tira a roupa, culpa dele. Não há no texto nenhuma repreensão de Deus. Muito estranho isso. Deus em momento algum repreende Noé. Como é que a gente explica isso? Outro problema. Cã vai apenas ver o pai nu e contar para os irmãos. E por causa disso o pai o amaldiçoa, só porque ele viu o pai pelado. Quem devia ser amaldiçoado era Noé, que foi ficar pelado, que encheu a cara. E para piorar essa história indigesta, quem é amaldiçoado nem é Cã diretamente, mas o seu filho, o neto de Noé. Então vamos ver se eu entendi a história. O velho enche a cara, fica pelado. O filho vem e vê o pai pelado. Aí ele pega e amaldiçoa o neto? E esse neto ainda é ancestral dos africanos?
Muito sem sentido essa história, não é? Mas calma, calma, calma. Mas por que então Noé amaldiçoa o filho, Canaã? E seria realmente Cão o pai dos africanos? Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer para você que, de fato, embora Cã seja parte de grande parte dos africanos ali, não de todos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desmistificar essa divisão que fazem dos filhos de Noé. Nós não temos de maneira precisa como foi dividida a terra depois do dilúvio. Nós temos uma visão aproximada, não precisa, não detalhada. E mesmo essa visão aproximada, ela não convalida o fato de que os semitas ficaram na Ásia, os jafetitas ficaram na Europa e os camitas ficaram na África. Não justifica isso. Sabe por quê? Por exemplo, quando eu vou ali para a região da Mesopotâmia, os sumérios eram descendentes de Jafé. Os sumérios não eram semitas. Mas o povo de Elã, que depois domina a Suméria, era semita. Percebeu? Quando eu vejo, por exemplo, Cush, que era um dos filhos de Cã, Cush está na África. Mas os cassitas, que estavam lá na Mesopotâmia, também são descendentes de Cã. São camitas e estavam na Mesopotâmia. Então os povos não estavam tão geograficamente divididos como na visão dos comentaristas passados fazia-se entender. Outro detalhe aqui. A gente tem que olhar, se você olhar em Gênesis capítulo 10, versículo, deixa-me ver, acho que eu marquei aqui, Gênesis capítulo 10, versículo 6, fala que Cã teve outros filhos além de Canaã. Preste atenção. Os filhos de Cã foram Cush, que seria provavelmente a Etiópia hoje, Mitzraim, que seria o Egito, Put, que seria a Líbia, e Canaã. Você vê, a Bíblia menciona pelo menos 4 filhos de Cã, e só Canaã que foi amaldiçoado. Então, peraí, então aqui eu já desmonto aquela ideia de que Cã é pai dos africanos e os africanos são amaldiçoados por causa de Cã. Não, Cã teve 4 filhos e só um foi amaldiçoado, só Canaã. Os outros 3, que seriam provavelmente os ancestrais dos egípcios, dos líbios e dos etíopes, eles não foram amaldiçoados. E ironia das ironias, aquele que foi amaldiçoado não morou na África. Morou onde? No lado oeste do Rio Jordão, onde hoje é o território de Israel. São os cananitas. Então você vê que, quando você vê a história bíblica, aquele que foi amaldiçoado nem morou na África. Então desmonta completamente essa teoria de que os africanos são amaldiçoados por causa de Noé. E que a cor dos africanos é o indicativo disso. Não tem sentido nenhum sobre isso na Bíblia. Bom, tudo bem, Rodrigo, até aí faz sentido o que você está falando, mas por que Canaã foi amaldiçoado? A gente tem que entender que na Bíblia o sentido de maldição não é o sentido de praga, como alguns imaginam nesses voodoos. Eu vou soltar uma praga em você, enquanto você não desfizer o feitiço, você está sob maldição. Não, não. Na Bíblia, muitas vezes, a maldição é apenas a prefiguração de algo que acontecerá com aquela pessoa ou seus descendentes por causa do comportamento dela. Em outras palavras, é uma forma bíblica de colocar de maneira muito clara uma verdade que os psicólogos foram sistematizar séculos depois. Ou seja, é ponto passivo, ponto pacífico, corrigindo, no mundo da psicologia, que muitos problemas de caráter se tornam hereditários. O fruto não cai muito longe da árvore. Isto não significa que uma vez que seu pai foi alcoólatra, você vai ser alcoólatra. Não é isso. Mas se você teve um pai alcoólatra, você tem uma predisposição maior ao alcoolismo. Tanto é que uma das terapias, que eu até já recomendei aqui na internet, não porque eu seja psicólogo, mas porque eu aprendi com os especialistas, uma das formas de terapia muito interessantes é você desenhar a árvore genealógica da sua vida. Isso vai ajudar você a entender muito dos seus comportamentos. E às vezes a gente vê, eu que sou professor, quantas vezes, quando dava aula em ensino médio, em reunião de pais e mestres, você às vezes sabia quem que era o pai do fulano só pelo jeito dele andar perdido no corredor. Às vezes o filho realmente ele é um loser, um perdido, porque o pai é um perdido. Às vezes o pai não passou a ideia para ele de um líder e ele não se torna um líder. Às vezes uma menina também, ela é barraqueira porque ela cresceu num universo que o pai e a mãe eram barraqueiros. Então isso acontece. Agora, a prova maior de que a tendência
de um caráter ruim é apenas uma tendência e não um determinante final sobre o caráter dos filhos, está no fato de que Cã tinha 4 filhos, mas apenas um foi amaldiçoado. E às vezes eu vejo isso pela psicologia em muitas famílias. Às vezes um pai cheio de problemas e uma mãe cheia de problemas, um lar totalmente complicado, todo mundo louco de bater panela, emocionalmente desajustado, neurastêmico, eu diria. Você vê às vezes 3 irmãos lá que não prestam e um que vence na vida. Você já viu isso aí? Claro. Às vezes você vê numa família de traficantes um menino que se torna de ouro, que não faz mal para ninguém, que não aceita aquilo ali. Ou seja, tudo acaba caindo depois naquilo que eu chamo, que a Bíblia não tem essa expressão, mas tem a definição livre-arbítrio. Eu sei que os calvinistas vão brigar comigo quando eu falo isso aqui, mas eu ainda acredito que no final das contas nós que optamos se queremos seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. A minha ancestralidade, a hereditariedade emocional dos meus pais podem trazer sobre mim propensões muito ruins. Eu sei disso porque eu trago algumas propensões ruins que eu herdei dos meus ancestrais. Mas isso não significa que eu seja obrigado a me tornar a personagem do papel que o outro escreveu para mim. Agora, quando o filho repete os atos do pai, você vê realmente o mau caratismo perpetuando de geração em geração, como os psicólogos têm mostrado. E é isto que a maldição bíblica diz. Olha, você está sendo assim, que pena, porque os seus filhos terão a tendência a imitar o seu caráter. E provavelmente Canaã já fosse nascido, já foi se afeiçoando mais ao pai, talvez, isso aqui eu não posso afirmar, talvez ele participou de alguma forma do que o pai fez e os outros irmãos não. Por isso Canaã foi amaldiçoado, ou seja, você vai, infelizmente, repetir os erros do seu pai. E foi isso que aconteceu, porque, como eu falei, os cananitas ou cananeus não habitaram a África, eles habitaram justamente a região oeste do Rio Jordão, entre o mar Mediterrâneo e a região oeste, apenas uma faixa ali que ficava para os filisteus. E aqueles povos que se estabeleceram ali, que a Bíblia chama de cananeus, por isso que a região se chama Canaã, eram povos que eram depravados, muitos deles, faziam sacrifício humano, sacrifício de crianças, orgias no culto, idolatria, selvageria, violência. Foram esses povos que resistiram a Josué e os hebreus quando eles voltaram para Canaã para reabitar as terras que Abraão, Isaac e Jacó haviam adquirido legalmente. E Josué acabou conquistando o território desse povo, e esse povo então teve que se sujeitar a Josué. Então a profecia que diz assim, bendito seja o Deus de Sem, e Canaã lhe será servo, isso aqui se cumpriu de que maneira? Quando aqueles povos acabaram tendo que ceder a sua autoridade a Josué, e eles acabaram sendo exterminados, desapareceram, e hoje o território que antes era deles passou a ser território de Israel. Quando fala que Jafé habite as tendas de Sem, é porque muitos jafetitas também estavam morando ali em Canaã, tá bom? E Canaã lhe seja servo. Quando você tem lá, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que era uma cidade cananita. Quando vieram os reis da Mesopotâmia, na guerra de 4 reis contra 5, Sodoma e Gomorra acabaram sendo escravos daqueles que os conquistaram. Então é nessa situação ali de Canaã que esta profecia, digamos assim, se cumpre, e não na escravidão dos negros africanos.